turminha do 8º ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, tá certo? Para prestarmos bastante atenção aqui na nossa videoaula, ok? Vamos, dar continuidade aos nossos conteúdos do capítulo 13, Vamos aí ver mais ideias, as ideias ali do século XIX, onde vamos, nesta videoaula, falarmos sobre o anarquismo e o nacionalismo. Então, vamos focar aí nessas duas ideias, nesses dois tópicos. Então, peguem caderno e caneta, anotem os principais pontos, os mais importantes aqui desses tópicos, deste conteúdo, para lhe ajudar na hora da resolução das provas, tá certo? Então, prestem bastante atenção que vamos começar agora. As ideias iniciais do movimento denominado anarquismo foram elaboradas na virada do século XVIII para o século XIX, tendo como base as transformações sociais e políticas ocasionadas pela Revolução Industrial. O anarquismo tem origem na ideia de negação do governo como forma de poder e domínio sobre os indivíduos e não na ideia, de caos ou desordem, como muitas vezes foram interpretadas. Em 1793, o britânico William Golding, em 1756 a 1836, ele escreveu a obra, Inquérito acerca da Justiça Política, na qual ele defendia que os governos não são a principal força corrupta da sociedade, já que segundo ele, são responsáveis por garantir a manutenção da dependência e ignorância da população. Embora Golding não usasse de forma explícita a nomenclatura anarquista, suas ideias serviram de inspirações para consolidar esse movimento e cresceria durante ali o século XIX. Outros dois pensadores determinantes para a difusão dessas ideias anarquistas na Europa e no mundo foram Pierre Joseph, que ficou ali entre 1809 e 1865, e Mikhail Bakhtin, que ficou ali entre 1814 a 1876. Falando um pouco, sobre esses dois difusores da ideia do anarquistas, Pierre, iniciando com Pierre, Pierre Joseph, ele foi um filósofo interessado em políticas e economia. De origem humilde, teve os primeiros contatos com a obra filosófica, na gráfica onde ele trabalhava. Entre as ideias defendidas por Joseph, estava a escrita, a propriedade privada e a apropriação total dos lucros pelos donos de fábricas. Entretanto, ele acreditava na manutenção da pequena propriedade organizada em cooperativas para o estabelecimento de uma sociedade sem classes sociais, livres, da exploração e da transição para tal sociedade, poderiam ser feitas de forma pacífica, motivo pelo qual esse, foi considerado um tópico por outros pensadores da época. O pensamento de Joseph, influenciou outros pensadores. Para alguns integrantes do anarquismo, a formação de uma sociedade sem Estado só ocorreria, por meio da luta armada. Essa ideia deu origem a uma segunda corrente, o anarquismo radical.
Outro pensador que ficou aí marcado nos livros de história foi o Mikhail Bakunin, que se tornaria mais tarde, né, o principal teórico e ativista do anarquismo radical. Nasceu em uma família de grandes proprietários de terras e teve melhores oportunidades na vida, embora tenha escolhido uma trajetória de lutas políticas, né, e colocá-lo em situações, né, difíceis. Bakunin se dedicou aos estudos da filosofia, né, desde cedo. Definiu como eixo central de suas ideias os conceitos de liberdade. Para ele, a ideia de liberdade individual só seria efetiva quando se conquistasse a liberdade coletiva, algo que distingue, né, profundamente seu pensamento das ideias liberais. Para Bakunin, era a partir do coletivo que se poderia construir a sociedade e só existiria a liberdade do indivíduo se existisse a liberdade do outro. Para isso, era preciso eliminar as armas de poder, né? Tornava o homem prisioneiro da própria sociedade. O Estado e suas instituições deveriam dar lugar a organizações coletivas, constituindo uma espécie de autogoverno por meio de espaços de poder comunitário. Bakunin e seus seguidores acreditavam que o Estado e o capitalismo eram o centro dos problemas da sociedade e deveriam ser superados. A diferença entre anarquismo e socialistas no século XIX estava relacionada à existência do Estado. Para os socialistas, o Estado seria necessário por um tempo. Para os anarquistas, era fundamental que ele fosse extinto imediatamente para que se eliminasse toda forma de opressão sobre a sociedade. As divergências entre socialistas e anarquistas geraram debates entre seus principais pensadores do século XIX, que foi Marx, né, e Bakunin. Discutiram intensamente acerca de qual seria a melhor estratégia para promover as lutas operárias no período. Tais debates, né, aconteciam nas reuniões da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, que foi fundada ali em 1864, além das diferenças de bases filosóficas, né, Marx e Bakunin tinham grandes divergências sobre o papel do Estado. Bakunin e seus seguidores acreditavam que, da forma como estava proposto, o socialismo de Marx acabaria se tornando um autoritarismo. Agora vamos falar um pouco também sobre o nacionalismo, né? Que após a Revolução Francesa em 1789 e especialmente ali durante o século XIX, floresceram em várias regiões da Europa movimentos de caráter nacionalistas. Estes movimentos estavam relacionados a um sentimento de identidade cultural e de pertencimento a um Estado-nação. A ideia de Estado-nação envolve, né, na verdade, uma série de características como formação de um povo, elementos étnicos e linguísticos e construção de culturas e fronteiras em torno de uma organização administrativa. O princípio da legitimidade estabelecido pelo Congresso de Viena em 1814 foi como uma consequência das campanhas, né, napoleônicas na Europa. De acordo com esse princípio, as dinastias que haviam sido retiradas do poder e as fronteiras políticas deveriam ser reestabelecidas ao que era antes das campanhas napoleônicas. Tal determinação acabou dividindo povos em vários estados independentes ou reunindo vários povos rivais em um estado.
Em virtude da instituição desse princípio, né, o nacionalismo gerou novos conflitos entre os europeus, pois alguns grupos reivindicavam sua dependência dos governos a que foram, né, subjugados. Esses grupos alegavam não ter um elemento comum com os povos aos quais foram, né, anexados. O nacionalismo no século ali 19 se configurou em uma ação política. Nesse período, né, intelectuais e políticos passaram a considerar a ideia de Estado-nação como uma importante ferramenta, né, de autodeterminação de seus povos. O nacionalismo contribuiu como ideologia para a formação de grandes exércitos nacionais na luta contra invasores externos. O Estado-nação permitia a formação de mercados, né, nacionais fortes para os negócios e que fortalecia o capitalismo. Fato que naquele momento, né, agradava a burguesia e a parte do povo. No século XIX, o nacionalismo favoreceu a consolidação dos ideais, né, revolucionários, uma vez que colocava os sentimentos do povo acima dos interesses da aristocracia e do clero. Assim, é possível observar que essas ideias nacionalistas ganharam, né, apelo popular do período. A ideia de um poder que emanasse do povo, oriunda da Revolução Francesa, contribuiu também para esse cenário. A Alemanha e a Itália iniciaram as tentativas, né, de unificação, ainda que sem sucesso, usando a força do nacionalismo. Grandes repercussões puderam ser notadas, né, em Portugal, Espanha e Grécia também. Então, na primeira metade do século XIX, o nacionalismo se firmou como corrente de pensamento que influenciou decisivamente os rumos, né, que a Europa naquele período tomaria. Bom, meus amores, essa foi mais uma videoaula, né, onde falamos sobre o anarquismo e o nacionalismo, tá certo? Espero que estejam todos esclarecidos em relação a esses dois tópicos, a esses dois conteúdos, ok? Se não, podem entrar em contato comigo ou podem tirar as suas dúvidas aí também nas nossas aulas online, né? Que é dia de terça e quinta, ok? Aguardo vocês nas próximas aulas com mais tópico do capítulo 13. Até mais!